querido e amado Pai, que a graça do Senhor, que o seu poder, ó Pai, venha se materializar nesse dia, meu Deus, a qual nós estamos clamando a Ti, nesse dia a qual nós estamos pedindo a Tua unção, a Tua presença sobre a nossa vida, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, nós te agradecemos. E quem crê, fala graças a Deus. Aleluia! Oh, glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do divino e sagrado Espírito Santo. Vamos orar. Eu quero orar pelo Senhor, eu quero orar pela Senhora. Vamos invocar um Deus vivo, um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Levanta a sua cabeça, hein? Manda essa tristeza embora, manda essa tristeza embora. Pastor, é porque eu ouvi, é porque eu estou vendo. Não, você não pode andar por vista, toma cuidado, né? A palavra de Deus diz que aquela mulher ouviu falar do Senhor Jesus, era o que nós deveríamos fazer, porque muitas vezes nós ouvimos certas informações, ouvimos conversações e fixamos os nossos olhos naquilo e nos traz tristeza. Não deixe isso acontecer com você, não. A Bíblia diz que o Davi era muito perseguido. 1 Samuel, capítulo número 24, ele sofreu uma perseguição. Diz aí, 1 Samuel, capítulo número 24. Ele está dizendo assim, no versículo 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram, dizendo: eis que Davi está no deserto. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi a buscar a Davi e os seus homens, até os cumes das penhas das cabras monteses, e chegou a um dos currais de ovelha, no caminho onde estava uma caverna, e entrou nela Saul e cobriu os seus pés. E Davi e os seus homens estavam ao lado da caverna. Então o Saul, olha só o que ele fazia. Isso deixava o Davi muito triste, mas o Davi tinha que fixar os olhos no propósito que Deus tinha anunciado para ele. É o que todos nós devemos fazer. Possa ser que o que te traz tristeza hoje seja uma perseguição. Pastor, eu estou sendo perseguido. Ou pode ser outras circunstâncias. Por exemplo, Moisés, os pais deles tiveram que tomar uma atitude radical e deixar o Moisés ser criado por outras pessoas, e acabou que Deus, ele fez um milagre. Mas presta atenção no que eu quero chamar a sua atenção, porque se os pais não colocassem os olhos no que Deus havia anunciado para aquele povo, eles iriam perecer, eles iriam ser destruídos. Em Êxodo, que fala sobre essa história. Mas o que a mãe do Moisés, a família do Moisés, eles fizeram? Eles colocaram os olhos no propósito de Deus. Está dizendo assim, o capítulo 1, o versículo de número 19: e o rei do Egito falou às parteiras hebreias, versículo 16, e diz: quando ajudados no parto das hebreias e vinde sobre os assentos, se for filho, matai, mas se for filho, então vive. Então essa era a ordem, e isso era o que o povo estava ouvindo. Todos os meninos vão morrer. Poxa, que coisa triste, pastor. Verdade, uma circunstância que você não deve fixar os seus olhos nas circunstâncias. Às vezes o médico te traz uma circunstância, por exemplo, a sua doença não tem cura. Olha, tudo que eu podia fazer eu já fiz, eu não posso fazer mais nada por um familiar, por um ente querido. Pastor, que triste, circunstância. Mas você não deve fixar os olhos nisso. O capítulo 2 diz assim, o versículo de número 3: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e betumou com trume e pés, e pondo nela o menino, pôs juntas a bordo do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se do rio, e as donzelas passeavam pela borda do rio,
e viu a arca no meio do junco, e enviou a sua criada, e o tomou, e abrindo viu o menino, que era Moisés, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Sabia que era do menino hebreu, que pertencia aos hebreus. Então disse a irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias para que crie esse menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai. E foi, e a moça chamou a mãe do menino. Deus é demais, pessoal. Mas a mãe do menino não colocou os olhos na circunstância. Se tivesse colocado os olhos na circunstância, misericórdia, ela poderia estar na casa dela chorando: oh, meu filho vai morrer, oh, meu filho, muito triste mesmo, não tira a razão dela. Mas o que eu quero te chamar a atenção? Se ela colocasse os olhos nas circunstâncias, Deus não ia dar direção para elas, de deixar o cesto ali na beira do rio, estrategicamente, e também elas não iriam confiar em Deus, porque elas tiveram que confiar em Deus, que alguém pegando aquela criança, aquele menino, iria se compadecer por obra de Deus. Deus tem o controle de todas as circunstâncias, pessoal. Nem sempre as coisas saem como nós queremos, nem sempre recebemos a notícia que desejamos, mas Deus tem o controle de tudo. A filha do Faraó, quando pegou o menino, se compadeceu e disse: vou chamar uma das hebreias. Esse menino é hebreu, mas lembra lá no capítulo 1 qual que era a ordem? Para matar todos os meninos. Mas ela se compadeceu daquele menino e não tirou, poupou a vida dele. Então foram circunstâncias que aconteceram terrível, que era para os hebreus, para que a mãe do Moisés, os familiares, ficassem todos eles tristes, chateados, mas eles confiaram no Senhor. O Davi estava sofrendo a perseguição, Saul queria acabar com aquilo, coisa triste. Davi, ele estava ali por um plano, por um propósito de Deus, mas ele não poderia se levar por aquilo. Você também não pode se deixar levar pelas circunstâncias. Você tem que colocar os seus olhos na palavra de Deus. Eu não sei qual é a circunstância que o Senhor está enfrentando hoje, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus está vindo ao seu encontro para te levantar e para te abençoar. Veja 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5, o versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Deixa eu achar aqui também, em nome de Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Ele diz assim no verso 7, está dizendo assim: porque andamos por fé e não por vista. Não andamos pela circunstância, é com fé em Jesus. As circunstâncias dizem que não, a circunstância diz que acabou, que é o fim, que não tem jeito, A, B, C, D, F, G. Mas nós que cremos em Jesus, que cremos na palavra, não andamos pela circunstância, pelo que nós estamos vendo, nós andamos por vista. Agora vamos ler o mesmo livro de 2 Coríntios, só que o capítulo 4, o versículo 18, só você olhar em cima, e diz assim: e não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, quer dizer, elas vão passar, e as que não se vê são eternas. Agora a palavra de Deus, elas são eternas, elas permanecem para sempre. Então nós não temos que atentar para as coisas que nós estamos vendo, por mais difícil que seja. Meu irmão, coloque os seus olhos na palavra que Deus revelou, na palavra que Deus te deu, fixe os seus olhos nela. Esse é o propósito de Deus, e se cumprirá em nome do Senhor Jesus. Moisés, por exemplo, ele nasceu dentro do palácio do faraó, e depois ele foi para o deserto e voltou para libertar o povo de Deus. Quem pode dar glória a Deus aí, dê glória a Deus. E o faraó fez de tudo para acabar com a vida do Moisés, mas Deus não permitiu. O Saul perseguiu o Davi. Você está entendendo isso aí que Deus está falando? Será que está ficando claro isso aí?
Tá ficando claro aí? Fala aí, pastor, eu estou entendendo sim. Deixa seu comentário aí. O Saul perseguiu Davi porque ele queria acabar com Davi, mas Deus não permitiu. As circunstâncias eram deprimentes, era muito triste. Inclusive o caso do Moisés, né? Menino novo, nenenzinho. Pois é, mas nós não podemos atentar para aquilo que nós estamos vendo. Isso aí são coisas temporais, no sentido de que vai passar, é passageiro. Às vezes, agora mudou o tempo, está frio, né? Está chovendo, mas daqui a pouco passa a chuva, passa o frio e tudo volta a se estabilizar. Fica firme, mas coloque os seus olhos no propósito de Deus. Deus tem uma grande obra a fazer na sua vida. Vamos encerrar no Salmos 142 e eu vou fazer a oração. Eu espero que poder estar ajudando o Senhor, que essa mensagem fique clara para o Senhor e para a senhora. O versículo de número 7 diz assim: tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. E Deus tirou a alma do Davi da prisão, tirou a do Moisés da morte, e vai tirar a sua, da doença, da enfermidade, de qualquer que seja o mal, se nós fizermos o que está dizendo aqui, 2 Coríntios, se nós não andarmos pelas nossas circunstâncias, pelo que nós às vezes nos deparamos, mas colocarmos os nossos olhos naquilo que diz o Senhor. É isso que é o homem de fé, é isso que é a mulher de fé. Tem coisa que não dá nem para explicar, não tem explicação, mas a fé é assim mesmo. A fé, ela é loucura para aqueles que não acreditam, mas para aqueles que acreditam é o poder de Deus, e a fé vai se materializar na sua vida, no nome do Senhor Jesus, através de um milagre. Deixa eu orar pelo Senhor agora. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu oro agora, invocando o seu poder, e eu peço, Deus, que o seu poder venha se manifestar do alto da cabeça à planta dos pés, para destruir todo o mal, para destruir tudo aquilo que não presta, toda obra maligna, que saia, que vá embora, que desapareça, com fé agora. Põe a mão no seu corpo aí, em nome de Jesus. Está doendo, pastor, aqui no alto, aqui na boca do meu estômago, está sentindo uma dor. Põe a mão agora, Jesus Cristo cura você. A dor na coluna, põe as mãos agora, Jesus te cura. Ô Pai querido, Pai amado, abençoa esta pessoa, que ela seja abençoada com o seu poder, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, que possamos ter um encontro contigo, e que o nome do Senhor seja glorificado, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Vamos levantar as mãos e dizer obrigado, Senhor, graças a Deus, obrigado. Olha, que o bom Deus, Ele venha te abençoar, que o bom Deus te abençoe muito, no nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos que estão inscritos aqui nesse canal. O Senhor que está chegando agora, seja muito bem-vindo, no nome de Cristo Jesus. Um abraço e até o próximo programa.